Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao 39º mês Allan Kardec, aqui do Centro Espírita André Luiz, da cidade de Taubaté, com o apoio da USE Intermunicipal Taubem de Taubaté. Sejam todos bem-vindos, que a paz que o Senhor Jesus nos traz e ensina envolva de amor e de carinho a cada um de nós. E nesse momento, chamaremos para a prece de abertura o nosso companheiro da casa, o Vitor Pioltini. Por gentileza, Vitor. Boa noite a todos novamente. Então vamos, nesse momento, fazer a nossa oração de início, buscando acerenar nossos corações, nossas emoções, trazendo em nosso campo mental a figura luminosa de nosso Mestre, Jesus, esse grande amigo, esse grande professor, constantemente conosco, em espírito, nos auxiliando, nos ajudando em tudo aquilo que nós precisamos. Vamos agradecer a Deus a oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos esta noite, com o objetivo de fazermos as nossas reflexões evangélicas, aprendendo um pouco mais. Agradecemos também a essa casa que nos possibilita esta reunião fraterna. E nesse clima, nesse verdadeiro clima de banquete espiritual, que possamos desfrutar da companhia de nossos amigos espirituais, que possamos ouvir os ensinamentos desta noite, sobretudo nos esforçarmos para vivenciá-los, modificando de uma forma bem saudável nossas más inclinações, que possamos estar vigilantes sobre tudo aquilo que será ensinado essa noite, para que possamos cada vez mais estar comprometidos com a nossa reforma, essa reforma moral do nosso planeta. Uma boa noite a todos e que assim seja. Muito obrigado, Vitor Pioltini, pela prece tão amorosa. E gostaríamos, então, de chamar para o Evangelho dessa noite, essa fonte rede viva, a nossa querida companheira, trabalhadora, Marina Ferri, da cidade de Taubaté. Por gentileza, Marina. Boa noite, amigos. Boa noite. É uma alegria estarmos aqui. Estamos encerrando um mês de estudos e reflexões e ainda nos lembramos do primeiro mês que fizemos nesta casa. Tantos anos se passaram e nós estamos aqui. Sinal que necessitamos muito, senão talvez não estivéssemos mais. Se não precisássemos aprender um pouquinho, refletir um pouquinho, mas, sobretudo, se não precisássemos dos corações amigos. Nós precisamos. Necessitamos dessa força para continuar a jornada que temos que empreender, até quando Deus quiser. Então, amigos, que a paz esteja entre nós, que as alegrias deste encontro nutram nossas almas de energias mais poderosas do desejo de viver e de vencer a nós mesmos. Estar num mês que se refere a Kardec é inevitavelmente falar de doutrina espírita, claro. Nós tivemos aqui o coral fazendo um passeio de Jesus a Chico Xavier, falando dos ensinos do mestre, da prática em Pedro e da contribuição de Chico com essa doutrina abençoada. É uma trajetória, é um caminho, e nós estamos aqui aprendendo neste caminho. Dr. Canuto Abreu, taubateano,
espírita. Muitas pessoas moram aqui na região da Vila Canuto e não sabem que é do Dr. Canuto Abreu, taubatiano espírita. Um homem que privou, sim, da amizade de Chico Xavier e que teve um papel muito importante para o desenvolvimento da doutrina espírita enquanto movimento em terras do Brasil. E ele tem uma obra chamada O Evangelho por Fora, é um título sugestivo, alguns aqui podem até conhecer. Nesta obra, Dr. Canuto ele mostra 3 fases do desenvolvimento do espiritismo. Isso está também com base em anotações de Kardec. Dr. Canuto só trouxe uma visão mais clara um pouquinho para nós. E ele mostra uma fase pré-espírita. Nossa, existiu uma fase pré-espírita? Claro que sim. Antes da doutrina, os fenômenos já existiam. Então, a fase pré-espírita é a fase dos acontecimentos, dos fenômenos mediúnicos, que eram tidos como paranormais, como fantasmagorias, enfim, o nome que quisessem dar. Mas essa é uma fase pré-espírita, apenas fenômenos chamando a atenção da humanidade. Desde que o homem é homem, existe, então, esse fator. Toda esta fase é considerada pré-espírita. Dr. Canuto vem, então, com a segunda fase, um segundo ciclo. É como se fechasse um ciclo tem um tempo de início, de vigência, de esgotamento, e vamos ascender. E ele vai para a fase espírita. O segundo ciclo, a fase espírita. Esta fase espírita é, então, aquela que nós estamos nos lembrando sempre, especialmente nesses momentos em que nos encontramos para falar de doutrina espírita. Diz ele que esta fase aconteceu pela comunicação séria, olha a palavrinha que o Dr. Canuto usa, comunicação séria e responsável e em bases científicas com os espíritos através de um instrumento natural chamado mediunidade. Então, esta fase espírita é exatamente a fase que traz os conhecimentos do espiritismo, daquilo que compôs a filosofia espírita para nós. Através de comunicações sérias, responsáveis por um mecanismo natural chamado mediunidade. A questão é para a gente ir pensando, hoje, o que temos nesse nível, quanto de comunicação séria e responsável por essa faculdade mediúnica. É preciso pensar isso. O que é que nós estamos fazendo de uma ferramenta importante da natureza humana para algo melhor, algo que cresça, algo que faça o homem se tornar um ser melhor. E é nessa fase, então, que o registro maior dela fica naquele 18 de abril de 1857, quando o professor Hipólito Leon Denisard Rivaio lança uma brochura, 1.200 exemplares, uma capinha cinza de brochura, muito simples, 501 perguntas e respostas, que ele, o professor, pôde, então, organizar, que essas questões vieram todas através dessa ferramenta, mediunidade, com médiuns sérios e responsáveis por aquilo que estavam fazendo. Então, surge o Livro dos Espíritos, a sua primeira edição, 18 de abril de 1857. Nós vamos ver que até hoje são 167 anos, muito pouco em relação a grandes conhecimentos que a humanidade tem, em relação ao tempo que os ciclos para que chegue uma notícia, ela seja compreendida, ela seja vivenciada, ela seja esgotada para acender um novo ciclo. Então, nós vemos essa fase espírita, quando surge a doutrina filosófica. Por isso que no frontispício da obra Livro dos Espíritos está escrito que é filosofia espiritualista.
por conta disso, que era a doutrina filosófica chegando, trazida através das instruções dos espíritos, deduzida toda essa filosofia dos ensinos que ali continham. Ótimo, ela chegou, muitos tomaram conhecimento, se espalhou pelo mundo, nós estamos aqui falando dela 167 anos depois. Mas que fase nós estamos vivendo? Ainda estamos, para muitos, talvez, ainda está na pré-espírita, preso apenas aos fatos. Para outros, com certeza, a fase espírita, da filosofia, dos questionamentos, das discussões, do conhecimento. Mas nós, na verdade, estamos vivendo uma terceira fase que o doutor Canudo chama de pós-espírita. Por que pós-espírita? Não é que o espiritismo passou, é que aquele movimento inicial ganhou outra característica, e a doutrina espírita agora é olhada como uma doutrina religiosa, não mais a doutrina filosófica apenas, mas uma doutrina religiosa, especialmente no Brasil, ganhou o título de religião. Em outros locais do mundo, não, continua sendo uma filosofia espiritualista. Mas ganhou a característica religiosa. Por quê? Por que razão? Será que nós somos muito igrejeiros no sentido de vivenciarmos conteúdos de doutrinas religiosas? Não. Ela ganha uma característica natural de religião por 3 fatores. Primeiro, porque ela é deísta, ou seja, Deus. Ela trabalha, estuda, clareia a nossa mente a respeito de Deus. Primeira questão do Livro dos Espíritos. Que é Deus? É uma doutrina deísta. Deus está ali presente. Então, não podemos conceber um espírita que duvide de Deus. Porque está ali, é o primeiro. É uma doutrina deísta. É uma doutrina animista. Ou seja, como segundo ponto, ela trata da alma, o espírito, o ser verdadeiro. Não a veste corporal apenas, mas aquele que habita a veste corporal. Então, por tratar da alma, é uma doutrina animista. E, por fim, o mais interessante, talvez o chamado mais atual, é uma doutrina moralista. Percebe o tamanho dessa doutrina? Moralista. Se a doutrina espírita não estiver nos ajudando a mudarmos nossos comportamentos, sermos mais éticos, sermos mais moralizados, então nós estamos fazendo tudo errado. Porque ela é uma doutrina moralista. E aí justifica quando Francisco Cândido Xavier, aqui cantado como um ser de luz, quando perguntar, você é espírita? Eu dizia, eu sou espírita cristão. Ele atrelava a filosofia espírita à condição moral, que trata-se especialmente na obra O Evangelho. Toda obra espírita fala da moral. Mas o Evangelho, segundo o Espiritismo, é o código de moral. Então, ao espírita, é preciso olhar tudo isso para entender o papel do codificador, dos espíritos que vieram ajudar e de todos que vieram contribuindo ao longo do tempo para que tivéssemos essa visão hoje do que é a doutrina espírita em si. Muito enganado está aquele que busca apenas fenômenos, ou que busca apenas discussões, que busca apenas alguma explanação. O sentido maior é buscar ensinamentos que sirvam de norte ao nosso existir, ao nosso caminhar. Então, nós vimos que são ciclos, e tudo no universo é assim, ou universos, multiversos. Hoje nós sabemos que existem múltiplos universos, ciclos, períodos, situações que existem por um determinado tempo, e no universo é assim, corpos celestes que se desfazem, que se desmancham, perderam já o tempo de validade.
Nós temos tempo de validade como encarnados. Então, há um tempo de validade em tudo e de mudanças. Esses ciclos todos, nós vamos ver o universo, o nosso planeta Terra. O nosso planeta Terra, conforme Emmanuel relata numa entrevista feita em 1954, Emmanuel explica que o nosso planeta, e aqui vai algo que o pessoal aí que estuda já viu por esses dias, nós só vamos relembrar, não estamos com imagens, mas podemos falar sobre isso. A Terra, ela tem um período de vigência na sua situação, por exemplo, atual, de 260 mil anos. A cada 260 mil anos é um ciclo que se fecha e outro que se abre. Entre um e outro há um período, encerra-se um período, inicia-se outro, nós temos 64 mil anos de formação dos pródomos da vida, a vida que se inicia. Porque tudo se acaba, era glacial, apagou tudo, grandes mudanças no planeta, assumiram pessoas, raças, animais, vegetais, determinados locais desapareceram, continentes submergiram, outros emergiram. Então, todo esse movimento é cíclico. Desde 260 mil anos, os primeiros 64 mil anos são de acomodação da nova estrutura e da formação da vida. Depois, nós vamos ficar, então, com 196 mil anos para desenvolvimento, com 7 ciclos de 28 mil anos para cada espécie na face da Terra desaparecer e surgir outra. Então, nós tivemos 2 primeiros ciclos de 28 mil anos cada um, da era primitiva na Terra. A época primitiva. O terceiro ciclo, quando esses 2 se fecharam, o ciclo que se iniciou é de uma raça que surgiu, lemuriana, a Lemúria, que vem lá de Madagascar, que vem da Malásia para nós, e que buscam-se seus restos através da arqueologia, buscando a certeza desta presença na Terra. Foram 28 mil anos e essa raça também desapareceu, dando surgimento de outra, uma raça chamada Atlantis, a raça vinda da Atlântida, que hoje, pleno 2023, descobriram através da arqueologia, os seus sinais de vida no Mar do Norte, ao norte da Alemanha. Então, a Atlântida está presente também perto de nós. E aí, mais 28 mil anos, desapareceu a Atlântida, sumiu. O que acontece? Surge uma raça chamada ariana, que é a nossa raça atual, na face da Terra. A raça ariana, até Jesus, ela completou 25 mil anos. Se o ciclo é 28, vamos fazendo as continhas agora. Agora é hora da gente fazer a continha, né? Olha que está sobrando. Sobrando não, porque nós já estamos no 2,24. Então, estão faltando 976 só, nem 1000. Percebam. Essa data foi marcada com a chegada de Jesus. Então, a chegada de Jesus, há 2024 anos, ele marca, dentro da raça ariana, que chegou mais ou menos 3 mil anos antes dele, os capelinos chegaram na raça ariana, mais ou menos 3 mil anos antes de Jesus. Então, o que acontece? Ele chega e ele marca um momento grande de transição, de mudança. Está fechando um ciclo, 28 mil. Ele chega faltando 3 para encerrar esse ciclo e novas raças surgirem. A raça ariana, ela veio ali do Oriente Médio, ela veio para a Europa.
Então, há muito que ainda desaparecer disso, desses resíduos da raça ariana. Veja que nós estamos vindo de lá do hemisfério norte para cá. Nós estamos vindo. Raças vão surgindo, espíritos estão chegando na Terra para compor o novo homem, o novo ser dessa nova raça. Alguns poucos anos nós temos pela frente, nem 1000, para que todo esse processo chamado transição se conclua e novos elementos estejam na Terra. Desaparece tudo? Não, não desaparece tudo. Uma grande porcentagem desaparece. Uma parte já foi miscigenada junto de outras raças, já se misturou e já vai dando origem a raças novas. Então, vai havendo uma renovação no planeta. Mas é natural que alguns continentes possam desaparecer, algum ponto da Terra possa emergir, terras novas, as outras estão cansadas, precisam do descanso para haver a continuidade da vida. Então, este processo cíclico que nós estamos vivendo não acontece só com o nosso planeta. Então, nós vimos o universo, vimos o nosso planeta dentro desse movimento, mas também ele se aplica a cada um de nós, a nossa vida de espíritos imortais, eternos. Nós fechamos ciclos e abrimos outros, fechamos ciclos e abrimos outros, ascendendo, progredindo, melhorando, ainda que lentamente. Mas vamos fazendo isso. E nós vamos ver essa descrição dos nossos ciclos em algo que está escrito na lápide de Kardec, no cemitério Père-Lachaise, em Paris. Kardec inicialmente não foi sepultado no Père-Lachaise, ele estava em Montmartre. Depois, 2 anos após a sua desencarnação, é que seus restos mortais são levados para o cemitério Père-Lachaise, e os amigos constroem um dolmen muito bonito e escrevem essa frase que não é dele, mas foi escrita em 1870 na sua lápide, que diz assim na íntegra: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, sem cessar. Tal é a lei. São os nossos ciclos. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. A cada reencarnação, nós estamos abrindo um ciclo novo. A cada desencarnação, estamos encerrando aquela jornada para aguardar o novo movimento. Mas é sempre movimento, porque no universo não tem inércia. É sempre vida, porque o espírito é imortal. E a doutrina espírita vem nos garantindo isso, vem nos mostrando isso. Não bastava a doutrina, Jesus se fez vivo ou redivivo naquele momento da sua ressurreição para dizer: olha, a morte não existe, eu estou aqui. E a doutrina vem estudando isso, nos mostrando essa grandeza do existir. Mas há uma palavrinha aqui importante: progredindo sempre sem cessar. Não temos limite para o progresso do espírito, para o conhecimento, para as modificações, para a sua elaboração, para a sua complexidade, não temos limite. E é sempre, sempre. Então, dá para a gente entender quando, no Livro dos Espíritos, em A Lei do Progresso, diz que o progresso se fará independente da nossa vontade. E que, se nós quisermos ser obstáculos a ele, ele passará por cima. Porque o progresso continuará. Tudo flui. Então, não tem como irmos na contramão do fluxo. Tudo flui. E vai fluir na dinâmica e na força que nós empreendermos para as nossas atitudes, para a nossa própria vida. Assim, nós vamos ver que, como o nascimento, e aqui é uma fala interessante, porque diz: como o nascimento do espírito no plano material exige a formação e desenvolvimento de um corpo físico, senão não poderíamos estar aqui
né? Falando neste momento, se não tivéssemos esta presença, poderíamos até estar falando, e alguns médios estão nos vendo, mas não todos encarnados que estão aqui. Então, o corpo físico é necessário. O trânsito por diversas fases no corpo físico são ciclos. A infância, a puberdade, a adolescência, a fase madura, a senilidade, são todos ciclos que nós estamos passando. Fazem parte desta jornada que estamos empreendendo. Também, assim, o regresso à vida espiritual tem fases, tem ciclos. Não se retorna, não se sai do corpo físico para a vida espiritual num lance só, vamos dizer assim. Mas existe um escalonado, existe uma linha que nós vamos cumprir, que começa com a perturbação espiritual, e a perturbação significa, não sei bem onde estou, será que estou sonhando, será que é realidade, será que é um pesadelo ou é um sonho que eu estou vivendo? É esse momento de incerteza sobre os acontecimentos, como a gente desperta sem saber bem onde está. E assim, é a primeira fase que todos experimentam. Todos não, vamos colocar algumas exceções. Há espíritos, como o Dr. Bezerra de Menezes, que diz assim, olha, eu preciso que vocês façam esse sepultamento logo, que eu tenho mais o que fazer. A consciência é outra, o nível de consciência é outro. Mas nós, na nossa inferioridade, vamos mentalizando que a história será mais ou menos assim. De termos o nosso momento de perturbação, de olharmos as coisas como um recém-nascido que abre os olhinhos e vai tomar ciência de onde é que ele está. Quem é a voz da mãe, quem é a voz do pai, quem é quem, e ele vai tomando ciência. Assim também nós, no mundo espiritual, na desencarnação. Além dessa perturbação, que é temporária, ela vai passar, nós vamos para o refazimento. Tá bom, agora eu vou recuperar minhas forças, me fortalecer, o corpo físico me desgastou um pouquinho, ainda mais a gente que, eu costumo dizer, já dobrou o cabo da Boa Esperança, então o corpinho já exigiu bastante. E a gente sai querendo uma vitamina, uma forcinha para continuar, né? A gente sai dele assim, porque já gastamos muita energia por aqui. Então, há uma fase de refazimento, recuperação, reequilíbrio, sanar as dores, com tratamento, muitas vezes, tratamentos que seriam feitos como num hospital aqui entre nós, também no mundo espiritual, para ver a recuperação do corpo perispiritual na íntegra. É preciso tratamento físico para o corpo espiritual, tratamento psicológico para a mente. Então, precisamos de um tratamento, de uma ajuda, para termos conscientização dos acontecimentos. Após essa conscientização, vamos à nossa readaptação ao habitat natural, que até então nós imaginávamos tão diferente. Agora é hora de acomodarmos na nova pátria, até a próxima oportunidade reencarnatória. Ciclos, degraus, coisas que nós temos que cumprir de um lado ou de outro, embora muitas vezes a gente queira pular etapas. Não dá. Não dá. Para pular etapas, não dá. Então, tanto quanto a morte, a sobrevivência da alma e a continuidade da vida no plano espiritual, elas são realidades. E a doutrina espírita vem, se a doutrina for uma filosofia trazida por espíritos, e aí a pergunta do livro dos Espíritos, quem são os espíritos? E está lá, os espíritos responderam, a alma dos homens, que já estiveram encarnados. A alma dos homens, nós. Então, somos nós, nesse momento, precisando ter alguns comportamentos diferenciados para bem aproveitar a nossa experiência. Então, importa a nós ampliar a nossa visão da vida. Entender que a vida não se restringe a essa face material densa, mas a nossa vida de espíritos já vem do invisível, está passando por aqui e vai continuar.
numa sequência de experiências. A vida é muito mais do que esse período de tempo que nós temos aqui, na vigência terrena. É muito mais do que isso. O existir é preciso ampliar, extrapolando os limites da vida material para a vida espiritual. Continuaremos nós mesmos, do jeitinho que somos, do jeitinho que nos apresentamos, com os nossos defeitos e as nossas qualidades, trabalhando uma a uma delas. Ainda importa adotar, aliás, comportamentos e atitudes. É preciso adotar comportamentos e atitudes. Por isso, a doutrina espírita é moralizadora, o tempo inteiro nos convidando a termos atitudes diferentes e comportamentos diferentes daquilo que a gente vinha desenvolvendo até então. Que comportamentos e atitudes nós precisamos desenvolver? Aqueles que assegurem a nossa paz, aqueles que assegurem a felicidade. No novo estágio de vida, na vida espiritual, na continuidade do existir, aí Jesus dizia, o meu reino não é daqui. Ele dizia, o meu reino por ora não é daqui. Ele alertou que havia uma continuidade de tudo isso. E nós precisamos desenvolver atitudes, desenvolver sentimentos, pensamentos que nos conduzam de uma forma melhor nessa caminhada que vamos empreendendo. Então, com todos os ensinamentos que a doutrina nos traz, porque nos fala da imortalidade, nos fala de Deus, nos fala das muitas moradas da casa do Pai, nos fala da mediunidade, da possibilidade de relacionamento com o mundo espiritual. Então, tudo isso que ela nos traz, todas essas informações, para a gente crescer um pouquinho. Então, em comportamento, não mais ter a ideia de a criação de um espírito junto do corpo material. O espírito antecede o corpo. E aí vem aquelas questões complicadas do aborto, né? São situações complicadas. O espírito está ali, ele antecede a tudo isso. E ele está pronto para o seu vir a ser. Faz parte da jornada dele. Questões de foro íntimo e questões da moral, que nós precisamos pensar. Se nos dizemos cristãos, se nos dizemos conhecedores da doutrina espírita, sabedores da imortalidade, da reencarnação. Então, pensemos, não condenemos nada nem ninguém, pensemos apenas em nós mesmos, em nossas vidas, para que a gente faça o melhor possível nessa oportunidade reencarnatória que estamos tendo. É preciso pensar, então, nesse espírito como uma criação prévia ao corpo físico, de uma existência anterior à forma física. Também, não mais, vida meramente material. Como nós somos apegados a essa vidinha material e às coisas materiais. Não, dificilmente pensamos na transcendência. Nós estamos muito vinculados às coisas materiais. Quando olhamos para nós mesmos, enxergamos isso que está aqui, nossa forma física. Olhamos no espelho e não nos vemos como espíritos. Nos vemos nessa forma física. É assim que nos identificamos. Então, entender que esta forma física é a que eu estou usando agora, que não usei anteriormente, eram outras formas, outros nomes, outras aparências. Eu, espírito, já tive tantas experiências. É difícil, mas nós temos que nos habituar a não nos ver meramente como coisas. Isso é coisificar as pessoas, tornar um mundo tão material sem objetivo definido. Mas nós temos que voltar o nosso olhar para o aperfeiçoamento moral e intelectual do espírito e também da evolução do planeta. Olha, a questão de pensar na evolução do próprio planeta. Vivemos em sociedade. Acabamos de ouvir no rádio que Taubaté, hoje dia da eleição, teve 75 mil
pessoas que se abstiveram de votar. Nós temos um público de 200 mil eleitores, 75 mil não cumpriram seu dever cívico, moral. A grande abstenção está sendo motivo de destaque lá na televisão, porque eu acredito que é a cidade com maior abstenção. E aí? Que mudança nós queremos? Que evolução nós estamos fazendo? Se não estamos fazendo o que é o nosso dever, se não estamos cumprindo com a nossa obrigação mínima, de 5 minutos ir lá, colocar o dedinho e pronto, está certo, está resolvido, cumprir minha parte da melhor forma possível, entendo que essa escolha poderá contribuir para uma vida melhor para todo mundo, mas talvez a praia seja mais interessante, o shopping seja mais interessante, enfim, os candidatos. Nos candidatemos. É a solução. Não é? Não é a solução? Por que eu vou reclamar? Eu não estou lá. E por que eu não estou lá? Falta-me coragem, falta-me vontade. Não é isso? Então, nós estamos vendo acontecer que depois as reclamações chegam. Mas eu vou reclamar do quê? Qual é a minha parte na evolução da minha cidade, do meu planeta? Qual é a minha parte? Com o que eu estou contribuindo? Eu estou defendendo alguma bandeira do bem, fazendo alguma coisa que verdadeiramente tenha uma significância, que possa contribuir com outras criaturas? Então, ótimo. Ótimo. Mas nós não podemos ficar tão acomodados assim. Não mais a inexplicabilidade das diferenças de aptidões, situações e tendências observadas entre as pessoas. Porque quantas vezes nós olhamos para fulano tem tanta habilidade, fulano tem tanta inteligência, por que Deus faz isso? Dá a alguns essa condição e a outros não. Deus não fez isso. Ele criou a todos simples e ignorantes. Desenvolver as potencialidades da alma, que estão em todos nós igualmente, depende da nossa vontade, da nossa força de vontade, do nosso querer, do nosso poder de decisão. Depende disso, da nossa experiência, das nossas vivências sucessivas, para podermos desenvolver as potencialidades da alma que estão em nós. Então, não há que olhar para isso e ficar reclamando alguma coisa de Deus. Há diferenças porque há conquistas, bagagens diferentes. Cada um de nós está trazendo uma mochila cheia das vivências anteriores. Aquilo, tudo que foi importante, está na nossa malinha, na nossa bagagem. Mas, ainda, não mais ter dúvida com relação à justiça divina. A justiça divina funciona tranquilamente para todas as criaturas, mas nós temos que entender a lógica das leis naturais de causa e efeito. A justiça divina está exatamente na lei de causa e efeito. Deus é tão justo que disse, olha, o que você fizer é o que você vai receber. O que você apresentar como resultado é o que você vai ter como resultado. O que você trabalhar para ter, para construir, para fazer, é isso que você tem como seu. Então, a nossa bagagem toda está na razão direta do nosso esforço. A justiça divina está por esse caminho. E se eu tenho pendências, eu tenho que solucionar as pendências. Nós costumamos dizer que o boleto chega. Não interessa em que ocasião, em que endereço, em que encarnação estivermos. É nosso nominho está lá e ele vai chegar. E nós vamos ter que acertar isso para poder seguir em frente e seguir bem. Então, a doutrina espírita ela nos fala exatamente da justiça divina, que nós vamos olhar a obra da codificação, que trabalha sobre a justiça divina. E precisamos entender que ela é uma realidade.
Deus não faz concessões, não faz privilégios e não castiga. O melhor é isso, Deus não castiga. Às vezes as pessoas, acontece alguma coisa, as pessoas dizem, é castigo de Deus. Deus não castiga. Senão ele não seria o Pai amoroso que é. Ele oportuniza, através dos resultados de nossas ações, que algo chegue até nós para acertarmos definitivamente aquilo que precisamos como lição de vida. Também não mais termos aquela ideia de um céu ocioso ou de um inferno eterno, porque as religiões fizeram isso conosco, a ideia de um céu fantástico. E vamos lá, que é uma coisa cansativa esse céu. Porque ficar tocando harpa, sentado em nuvem toda a vida, para a eternidade, é muito desgastante. Nós não temos mais paciência para sentar e assistir um filme na televisão por inteiro, muitas vezes. Imagina que ia ficar uma eternidade tocando harpinha sentado numa nuvem. Não dá. Não dá. Esse estado não dá. Agora, um estado de alma, de paz, de tranquilidade, é o que todos nós queremos. Então, é o céu interior. É esse que nós queremos e lugares, claro, como resultante do nosso estado de paz, teremos um ambiente pacífico, um ambiente agradável, um ambiente bem cuidado. Então, este céu criado por nós como um lugar de ociosidade, não. Jesus disse, eu trabalho, meu Pai trabalha até hoje. Se Deus, que é Deus, não está na ociosidade, como é que nós vamos ficar ociosos? Nós estamos aqui para fazer alguma coisa. Não tem como não lembrar irmã Dulce, né? Com relação ao trabalho. Lembram-se, Divaldo contou, muitos sabem disso, que ele foi visitar a irmã Dulce no hospital, que estava muito doentinha, e ao entrar no quarto de irmã Dulce, ele viu que ela balbuciava alguma coisa, e ele disse, irmã, o que a senhora está fazendo? Ela disse, meu filho, eu estou trabalhando. Eu acho que a irmã Dulce não está muito bem, porque como trabalhando se ela está nessas condições? Eu estou trabalhando para Jesus, porque quando eu inspiro, eu digo Jesus. E quando eu expiro, eu digo Jesus. E aí, Divaldo parou para pensar. Que trabalho era esse? Não seria um trabalho de renovação do éter daquele hospital? Do clima daquele lugar? Se você inspira e expira pensando em Jesus, fazendo uma prece, olha a qualidade da energia que você está jogando naquele ambiente. Irmã Dulce estava trabalhando, ela não estava na ociosidade. Então, nós podemos trabalhar. Onde estivermos, do jeito que estivermos, nossa mente pode realizar trabalhos todo o tempo. Então, não mais esse céu ocioso, nem esse inferno eterno, um inferno onde a criatura teria transgredido alguma lei, feito algo indevido e, posteriormente, ela ficaria num local de dores, aflições, angústias, um inferno de fogo ardente, enfim, aquele quadro dantesco que nós conhecemos, onde ela não sairia. Qual a mãe que, estando no céu, olhando para um filho no inferno, ela não desejaria estar lá? Ela ia direitinho. Pode abrir essa porta do céu aqui, que meu lugar é lá, não vou deixar meu filho lá. Lógico, é natural. Então, este inferno, que não é um local, vamos dizer, geográfico, né? Não é, mas é um estado de consciência. São as nossas perturbações. Quantas vezes a gente está com a cabeça quente, com tanta coisa acontecendo, e diz, nossa, eu estou num verdadeiro inferno, minha cabeça não consegue sequer pensar. Porque, sim, é um inferno na consciência. Esse é um estado de alma passageiro. Tudo passa. E ele vai passar. Então, a misericórdia divina
permite que a gente mude, saia de um quadro para outro. Não mais, então, a nossa estagnação no estágio circunscrito da vida material. Não, mas a possibilidade de evolução. Aqui mesmo, a evolução material, o progresso material, é o que todo mundo busca. Quantas vezes a gente ouve depoimentos de pessoas bem-sucedidas, materialmente falando, onde ela disse, eu tive uma vida muito difícil, eu comecei numa situação muito complicada, tive uma família com dificuldade, estudei com dificuldade, lutei tanto. Ele fez toda uma jornada para chegar ao progresso material. Da mesma forma, nós precisamos fazer essa jornada para chegarmos ao progresso espiritual, nos tornarmos criaturas vencedoras, criaturas melhores, onde quer que estejamos. Então, somos chamados a não ficarmos estagnados num estágio na vida. Tudo evolui. Mas eu queria tanto, e a gente até queria mesmo, que fosse como lá na década de 60, anos dourados. Quem viveu sabe do que é que eu estou falando. Anos dourados, uma beleza. Uma juventude alegre, feliz, músicas bonitas e muita brincadeira e tudo, estava tudo muito certo. Mas eu queria. Já foi. Não tem mais. Nós temos que encontrar o mesmo sentido da vida daquela época, a mesma alegria, o mesmo bem-estar nos dias atuais. Buscar, de alguma forma, trazer para esses dias atuais, com as condições que ele nos oferece, aquele estado de alegria da alma que nós tínhamos naquela época. Porque voltar lá não dá mais. Já ascendemos, já passou, e nós estamos adiante. Então, não tem como nós nos mantermos presos dentro de uma condição. O progresso vem e muda, e nós vamos ter que nos adaptar a eles. A vida continua. E nós temos que nos adaptar a ela, da forma que ela vier. Então, todas essas reflexões, a doutrina espírita nos traz, para que a gente acorde. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te amparará. Acorda, é preciso acordar, perceber-se e perceber o mundo, perceber o seu papel, perceber o que é preciso fazer de melhor. Nós queremos, eu quero um mundo de paz, eu quero um mundo melhor. Brigo na esquina, brigo com a vizinha, brigo com não sei quem. Como é que eu quero um mundo de paz? Se eu estou o tempo inteiro me desentendendo com as pessoas. Estou o tempo inteiro mal-humorado. Como é que eu quero um mundo alegre, um mundo feliz? Somos nós que temos que começar a fazer diferente, se queremos esse mundo diferente. Então, essas luzes que aqui vieram, que a música falou de luzes, de Chico trazendo luz, todas essas luzes que chegaram para nós, que são bênçãos em nossas vidas, em nosso existir. E outras tantas projetadas aí sobre a consciência do ser humano, não são apenas demonstrações da grandeza da obra da criação. Não é para a gente achar bonito só. Foi tão linda a palestra, as músicas maravilhosas. Coral cantou divinamente. Tá, tudo bem. O chazinho estava gostoso, o lanchinho uma beleza, né? Estava tudo certo. Mas o que foi mesmo o assunto da noite? Do que é mesmo? O que é que eu tinha que guardar e eu não guardei? Estava tudo bonito, mas eu preciso tirar algum proveito espiritual dessa situação. Eu, espírito, preciso disso. Eu, espírito, preciso de força para continuar seguindo a minha jornada. Então, não é apenas essas luzes chegando, mas é o despertamento da nossa consciência. Guardem bem, estamos no final dos 28 mil anos. Nós temos que acelerar o nosso passo para cumprir uma jornada melhor. Então, nós não vamos apenas demonstrar a grandeza do Criador. É tudo bonito, é tudo maravilhoso, mas nós temos que exigir mudanças de atitudes, de conduta e comportamento
de nós mesmos, espíritos aqui encarnados. É um tal de querer doutrinar os desencarnados. Exigir que o desencarnado mude o jeito dele pensar. Muitas vezes, nas doutrinações, nas conversações, nos trabalhos mediúnicos, há esse toque de querer fazer o outro entender, mudar o jeito de ser, mudar o pensamento, se arrepender do que ele fez. É uma coisa. E nós? E os doutrinadores? E os médios, os faladores que estão aqui? Como é que nós ficamos? Talvez eles estejam querendo mudar a gente também. Estejam aqui. Mas só eu posso exigir de mim a mudança. Ninguém pode. Eu posso cumprir papéis que as leis sociais me obriguem, mas a mudança verdadeira, só eu posso. Ninguém mais. Cada um de nós pode mudar a si mesmo. Nós podemos, pelo exemplo, convencer outras pessoas. Por uma palavra, uma orientação, nortear outras pessoas, se for pedido. Porém, não temos como exigir mudanças das outras criaturas quando nós permanecemos na mesma formatação anterior. Então, é preciso, sim, exigir mudança de atitude, de comportamento, de conduta de nós mesmos, os espíritos aqui encarnados. Perante o que? Essa realidade da vida. Mas amanhã, quem sabe, semana que vem, é sempre como academia, né? Na segunda-feira eu começo. Segunda-feira eu vou marcar isso, segunda-feira eu vou marcar aquilo. E aí a semana está passando rápido, foi a segunda, a terça, a quarta, quando eu disse, nossa, eu ia marcar, eu ia fazer. E assim como espírito, estamos deixando para a próxima encarnação. Porque esta fala é dos espíritas, que estudam reencarnação. Não, na próxima reencarnação eu mudo isso. Tá bom que eu já fiz nessa. Não. Se nós estamos aqui, é a fala de Chico Xavier. Chico, quando é que nós sabemos que a nossa missão chegou ao fim? Enquanto a gente estiver aqui encarnado, não chegou. Nós estamos aqui encarnados. A nossa missão não chegou ao fim. A nossa missão está em pleno vigor. Então, que a gente trate de fazer o melhor. Esse é o chamamento. Olhar mais para nós mesmos. A boa compreensão e a finalidade da vida material acaba por exigir de nós redirecionamentos objetivos do sistema educacional e remodelação da estrutura social vigente. Convenhamos que o nosso sistema educacional anda um caos. Falta muita coisa. Falta um olhar de humanização para os educandos. Falta o olhar de vê-los como espíritos que estão em plena evolução. Deixemos todos os interesses materiais de lado e sejamos sinceros. Olhemos para isso e vamos dizer, meu Deus, é preciso mudar urgente. É preciso fazer o melhor urgente. Nós sabemos que tem professores bons que querem fazer o melhor, e que às vezes são até impedidos, mas querem, dão ali suor e sangue para poder fazer o melhor. Sabemos disso. Mas sabemos que existe muito pouco estímulo para uma educação melhor. Em nome de educação está valendo tudo. Tudo. Então, é preciso repensar. Né? Nós precisamos cuidar da educação, precisamos remodelar nossa estrutura social, a vida em sociedade. Nós precisamos deixar um pouquinho as coisas materiais, interesses, valores, dinheiro, poder, e olhar verdadeiramente para a vida. E entendermos a nossa responsabilidade nessa vida. E aí nós teremos uma forma de atingir a finalidade da nossa vida para que traga tranquilidade, equilíbrio ao mundo, bem-estar. Voltamos a dizer, queremos uma reestruturação da sociedade
e nos omitimos de cumprir com a nossa obrigação cívica, deixando de votar. Ah, mas não adianta nada votar mesmo. A gente ficou até esperando às 18h15 para ver o que ia acontecer. Dessa vez não aconteceu. Os mais atentos sabem do que é que a gente está falando. Né? Nós ficamos atentos. Mas, veja, nós precisamos ter consciência. Tá bom, vamos tentar o melhor, fazer o melhor, colaborar para que saia da melhor forma possível. É o mínimo que nós podemos fazer. Cumprir com as nossas obrigações. Há um capítulo inteiro sobre o dever no Evangelho segundo o Espiritismo. Basta ter o cuidado de ler. Assim, nós vamos ver que essa necessária espiritualização das nossas relações. O André está aqui, trabalha na área da medicina e espiritualidade. Né? Leciona nessa área, para trazer essa ideia de espiritualização, de um olhar além da matéria, de percepção do outro como um ser, como um vir a ser saudável em todos os aspectos, na somatória de todas as suas faces. É este cuidado que nós estamos sendo chamados a realizar e vamos em busca desse melhor atendimento quando assim procedermos. Teremos o melhor atendimento, teremos como base a caridade e a fraternidade. São coisas que a doutrina espírita nos chama a atenção. Vamos obter uma sociedade com isso mais humana, é humanizar a criatura. Eu falo, existia há alguns anos atrás, a doutora Edneia, que era diretora do Hospital Regional na ocasião, ela estava colocando um projeto do Humaniza SUS, de humanização da área médica para o atendimento no SUS com as criaturas que ali chegavam. É um projeto, Humaniza SUS. Precisamos humanizar, sabe? Não coisificar. Nós precisamos humanizar. Precisamos fazer esse trabalho grandioso e ali nós vamos, então, passando pelas fases que estamos vivenciando, de provas e expiações, vamos avançar para o mundo, sim, de regeneração, que não é um mundo de criaturas perfeitas e nem tão boas, mas é de pessoas dispostas a mudar, propensas ao bem, desejosas de viver diferente. Essa é a próxima etapa que nós estamos nos encaminhando na face do planeta, para pessoas que queiram verdadeiramente fazer diferente, porque essa é assim, a espiral evolutiva que nós estamos ascendendo e estamos nos modificando a cada dia. Então, a doutrina espírita, ela vem mesmo, é o Consolador prometido por Jesus. Quando Jesus disse, eu me vou, imagine a tristeza dos seus. Era o líder, era em quem eles confiavam, era em quem eles depositavam toda a esperança, e, de repente, disse, eu me vou. Imagine a sensação daqueles quando ouviram essa frase. A tristeza deles foi tanta, e talvez o desespero, a angústia, a aflição, que Jesus teve que concluir. Mas eu rogarei ao Pai, e Ele vos mandará um outro Consolador. Não fiquem assim perdidos, vocês não estarão sós, porque esse Consolador vem fazer você lembrar tudo que eu já disse, e dizer aquilo que por hora eu não posso dizer, porque você ainda não tem compreensão. Mas Ele virá. E vem a doutrina espírita relembrando tudo o que Jesus disse, clareando a nossa mente com a ajuda de espíritos superiores, para que, investindo em nós como espíritos, para que a gente saia daqui melhor do que a que chegou e que deixe a nossa contribuição na Terra, de alguma forma, qualquer contribuição, por mínima que seja, ela será sempre bem-vinda. Então, esse Consolador prometido por Jesus, que é a doutrina, veio para iluminar as nossas consciências. Acima de tudo, despertar a nossa consciência para a responsabilidade do viver, para a responsabilidade do cumprir as leis estabelecidas por Deus. Então, o que compete a nós? Trabalhar e estudar para fazer o melhor.
para ter a condição melhor de vida, com perseverança, porque não é só hoje, não é só hoje, é todo dia, sabe aquela gota d'água, né? Em pedra dura, tanto bate até que fura? Pois é a perseverança. Nós temos que ter a perseverança, nós não podemos desistir, nós temos boas razões para continuar, porque nós sabemos da continuidade. O nosso problema é esse, nós sabemos. Se não soubesse, valia qualquer comportamento. Mas como sabemos, a quem muito for dado, muito será cobrado, muito será pedido. Nós recebemos muito. Luzes em nossa consciência para nos transformarmos, para nos tornarmos criaturas melhores, para o engrandecimento moral, para o desenvolvimento da ética, para a vivência dos ensinamentos cristãos, verdadeiramente cristãos. Independente, gente, de templo, nós não precisamos do templo em si. Nós temos que viver esses ensinamentos na nossa vida, no dia a dia, no passeio, na alegria, no encontro, no jantar, em casa, na escola, seja onde for que nós estivermos. Ali é o templo de Deus, porque Deus está em nós. Então, onde estivermos, estaremos dentro desse templo divino, amparados e socorridos. E aí nós queremos trazer uma fala de Eusébio, orientador espiritual na obra No Mundo Maior. Ele diz o seguinte: precisamos, pois, mobilizar todas as forças ao nosso alcance a serviço da causa humana, que é a nossa própria causa. O trabalho salvacionista não é exclusividade da religião. Constitui ministério comum a todos, porque dia virá em que o homem há de reconhecer a divina presença em toda parte. A realização que nos compete não se filia ao particularismo, é obra genérica para a coletividade, esforço do servidor honesto e sincero, interessado no bem de todos. Esforço do servidor honesto e sincero, interessado no bem de todos. A doutrina espírita faz esse convite a todos nós, que nos esforcemos verdadeiramente para contribuir com o bem-estar de todas as criaturas. E isso só tendo maturidade na própria consciência, um olhar maior para todas as coisas. E ele continua dando uma receitinha, dizendo: antes de mais nada, importa elevar o coração, romper as muralhas que nos encerram na sombra, esquecer as ilusões da posse, dilacerar os véus espessos da vaidade e abster-se do letal licor do personalismo aviltante. Esse personalismo é que é o difícil, talvez o ponto mais difícil em nós, e é o que causa tantas confusões entre as pessoas, é o personalismo. Então, são pontos que nós temos que trabalhar nós mesmos, para nos tornarmos criaturas melhores e produzirmos um mundo melhor. E aí, nós vamos encerrar com um recadinho de Dr. Bezerra de Menezes, essas grandes almas que vieram nos dando exemplo de comportamento e espírita assumido. Filhos do coração, apresentai a vossa fidelidade ao Evangelho, veneremos todas as instruções que o Cristo nos legou. Não vos pedimos nenhum ato de heroísmo, não vos conclamamos para nenhuma batalha mortal. Vos pedimos apenas fidelidade a Kardec, veneração à Boa Nova, confiança no Senhor da vida e união fraternal. Aprendei a superar as dificuldades humanas. Dr. Bezerra chama nossa atenção e Kardec, em A Gênese, lá no capítulo 18, diz: somente o progresso moral pode fazer que entre os homens reinem a concórdia e a paz. É hora de trabalhar a nossa moral, a nossa conduta, despertar a nossa consciência para uma vida mais feliz, não só para nós, mas para todas as criaturas que estão nesse planeta.
Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine e a paz esteja em nós hoje e sempre. Agradecidos de coração, Marina, que nos elevou os sentimentos, a nossa alma, ao trabalho, que possamos, então, termos as mãos também marcadas pelo trabalho, a força, ação. Muito obrigado de coração, Marina, até rimou. E eu gostaria, nesse instante, de chamar para a nossa prece de encerramento desta parte do trabalho, o nosso caro companheiro, como diz ele, hoje ele está o presidente do Centro Espírita André Luiz, o Orlando Tais, para a prece de encerramento. E eu, na qualidade que estou no momento como vice-presidente. Orlando. Eu quero, antes de adentrar a prece, lembrar aqui um pensamento de Emmanuel, no final da obra Há 2000 anos, em que, ali nas palavras finais, ele agradece e fala a todos para sermos gratos, porque naquela ocasião, assim como hoje também, o mundo vivia momentos muito turbulentos e de grandes desafios, e ele fala no final da obra que nós devemos ser gratos por estarmos aqui em nossa oficina de trabalho. Então é isso que nós estamos fazendo aqui. Apesar das nossas limitações, das nossas dificuldades, das lutas que enfrentamos, agradecer ao Senhor por momentos como esses que vivemos hoje e ao longo do nosso mês dedicado a Kardec. Então vamos agradecer a Jesus, o Mestre querido, por esse mês, Senhor, que aqui tivemos, reunidos aos irmãos e amigos encarnados e desencarnados, para lembrar as tuas lições e as lições de Kardec. Agradecemos pelas bênçãos de luz e de paz que aqui recolhemos nesta casa que nos acolhe. Agradecemos pelas oportunidades e bênçãos que tens nos dado em nossa caminhada. E pedimos, Senhor, que sejas conosco, pois somos frágeis e necessitados do teu amor e da tua misericórdia, e que nos abençoes e ampares sempre, para que possamos seguir adiante em nossas jornadas. Um agradecimento especial aos queridos amigos, encarnados e desencarnados, que trabalharam com tanto afinco, com tanta dedicação, para que esse mês espírita se realizasse com pleno êxito. A nossa gratidão e nosso carinho a todos eles que aqui se empenharam e dedicaram a nossa casa e a nossa doutrina. E que Jesus, o Mestre querido, abençoe, ampare e ilumine a todos nós, agora e sempre. Que assim seja.